A noite que a sombra me visitou, um relato real que vai te deixar arrepiado. Mateus sempre foi um homem cético, alguém que acreditava apenas no que podia ver e tocar. Mas naquela noite, tudo em que ele acreditava foi colocado em dúvida, quando a própria morte veio bater à sua porta. Era uma sexta-feira à noite, e Mateus estava sozinho em casa. O silêncio que antes era reconfortante começou a parecer inquietante, como se algo estivesse errado. Ele tentou ignorar a sensação, se distraindo com um filme na TV, mas logo percebeu que seus olhos pesavam de uma forma diferente, como se o cansaço fosse mais profundo, mais denso. Ele decidiu ir para a cama cedo, esperando que uma boa noite de sono aliviasse aquela sensação estranha. No entanto, ao se deitar, um frio inexplicável tomou conta do quarto. Mesmo com as janelas fechadas e o cobertor quente, o frio parecia penetrar em seus ossos. Ele se encolheu, mas o desconforto só aumentava. Foi então que Mateus notou algo que fez seu coração disparar. No relógio na parede havia parado. O ponteiro dos segundos estava congelado em uma posição impossível, marcando exatamente 0 hora. O silêncio no quarto era absoluto, opressor, como se o tempo houvesse cessado. De repente, um ruído leve, quase imperceptível, cortou o silêncio. Era um som arrastado, como algo deslizando lentamente pelo chão. Mateus sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas tentou racionalizar, pensando que era apenas a casa se acomodando, talvez algum móvel rangendo. Contudo, o som persistiu, aproximando-se lentamente. Ele se virou na cama, tentando ver de onde vinha o ruído, e foi então que seu olhar se fixou em um canto escuro do quarto. Lá, onde a luz da lua não alcançava, uma sombra começou a se formar. A princípio, Mateus pensou que seus olhos estavam lhe pregando uma peça, mas a sombra começou a crescer, tomando forma, tornando-se cada vez mais definida. A escuridão parecia se solidificar, e logo Mateus percebeu que não estava mais sozinho. Uma figura alta e esguia emergiu da sombra, sem rosto, mas com uma presença que fazia o ar ao redor ficar pesado, quase insuportável de respirar. Mateus estava paralisado, seu corpo preso entre a realidade e o pesadelo. A figura, envolta em um manto negro, segurava uma foice que brilhava à luz fraca da lua, refletindo um brilho sinistro. O que aconteceu a seguir foi ainda mais aterrorizante. A temperatura no quarto caiu drasticamente, e Mateus viu sua própria respiração se transformar em nuvens de vapor, como se ele estivesse no meio de um inverno rigoroso. O frio não era apenas físico, era como se estivesse penetrando em sua alma, sugando todo o calor e vida que ele tinha. A figura se aproximou da cama, seus passos silenciosos, mas cada movimento parecia ressoar dentro da cabeça de Mateus. Ele tentou gritar, mas sua voz estava presa, sufocada pelo medo que o dominava. Sua mente gritava, mas seu corpo estava imóvel, impotente diante daquela presença aterradora. Quando a figura finalmente parou ao lado da cama, Mateus conseguiu ver algo que o deixou ainda mais apavorado. Os contornos vagos de um rosto começaram a surgir da escuridão sob o capuz. Era uma caveira, com órbitas vazias que pareciam olhar diretamente para sua alma. Os dentes da caveira se curvaram em um sorriso macabro, como se estivesse prestes a dizer algo. Foi então que Mateus ouviu um sussurro, um som baixo e gutural que parecia vir de todos os lados. Está na hora, Mateus. As palavras, embora suaves, carregavam um peso indescritível, como se fossem capazes de arrancar qualquer esperança que ainda restasse em seu coração.
A foice foi levantada lentamente, e Mateus sentiu que aquele era seu fim, que a morte havia vindo para levá-lo. Mas algo inesperado aconteceu. Justo quando a lâmina estava prestes a tocar sua pele, o som de um sino distante ecoou pela casa. A figura parou abruptamente, como se estivesse sendo chamada para longe. A morte hesitou, e então, com um último olhar penetrante, começou a recuar para as sombras, desaparecendo tão silenciosamente quanto havia surgido. Quando a figura sumiu completamente, o relógio na parede voltou a funcionar, os ponteiros se movendo como se nada tivesse acontecido. O frio se dissipou, e Mateus finalmente conseguiu se mover. Ele estava suando, o coração batendo forte, e levou alguns segundos para perceber que ainda estava vivo. Mas o alívio foi breve. Na mesa de cabeceira, onde antes não havia nada, agora havia uma rosa negra, suas pétalas tão escuras quanto a noite. Mateus sabia que aquilo era um sinal, um aviso de que a morte o havia visitado e que retornaria. Ele tentou se convencer de que tudo não passava de um pesadelo, mas a rosa permanecia ali, um lembrete sinistro de que seu tempo estava contado. Desde aquela noite, Mateus nunca mais foi o mesmo. O peso da visita da morte o seguia onde quer que fosse, e cada vez que o relógio marcava meia-noite, ele sentia o mesmo frio sinistro no ar. Ele sabia que, um dia, a morte voltaria para finalizar o que havia começado, e que desta vez, não haveria sino para salvá-lo.